Olá, eu sou a Renata Admiral e vamos falar sobre as novas regras eleitorais de 2018 e como que isso vai impactar na vida dos brasileiros. Em 2018, as eleições serão para eleger o presidente da República, governadores, deputados federais e também senadores. A grande comunicação será exercida pelas mídias sociais. Mas então qual será o impacto nesse processo eleitoral? Para conversar comigo está aqui o advogado, professor e membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-SP aqui de São Paulo, Dr. Luiz Eugênio Scarpino Júnior. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Luiz? Muito obrigado, Renata, pelo convite, por estar aqui trabalhando nesse assunto tão interessante e que vai trazer muitas discussões aí nesse ano de 2018. Na sua opinião, para a gente já começar esse bate-papo, como que você vê a população, o interesse dela ou o afastamento da política? Estamos engajados ou não? Parece ser um fenômeno mundial das pessoas não se sentirem representadas. Isso é muito perigoso, porque soluções não políticas tentando trazer respostas para aquilo que tem que ser resolvido na esfera da administração, do poder legislativo. Então, o índice, por exemplo, de abstenção, votos brancos e nulos, vem crescendo muito no Brasil. Mas, por incrível que pareça, isso também é um fenômeno mundial. Acontece muito fortemente no Chile, na Argentina, na Europa, então, nem se fala isso. Crescentemente, o índice da desmobilização das pessoas na participação eleitoral, isso acontece. Ainda que, para você participar de assuntos políticos, você não precisa simplesmente votar, você pode acompanhar. E no Brasil, que a questão da participação política é aflorada muito recentemente, muito mais forte no período eleitoral, e nós temos eleições de 2 em 2 anos, Sim. Cada vez mais as pessoas estão se desinteressando. Isso acaba sendo um pouco perigoso, as pessoas têm que entender um pouquinho mais e compreender que a solução para os seus problemas depende do engajamento muito forte e também da participação eleitoral dentro das opções que são colocadas à disposição, que bem ou mal serão aquelas que nortearão no futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Ou seja, nós, como cidadãos, a gente não tem apenas que se preocupar com as eleições ali agora, 2018, eleição, aí sim eu vou acompanhar e vou saber quem que é o meu candidato. A partir do momento que eu já elegi também, eu tenho que participar dessa vida política desse candidato, se filiar a alguns partidos, você também acha que ajuda a ter esse movimento? Se dá para hoje em dia eu vi que perdeu um pouco isso, né? Eu sou petista, sou PMDBista, sou PSDB, porque está tudo tão confuso, né? Principalmente pelos casos de corrupção, que eu acho muito difícil alguém ser, hoje em dia, tão partidário. A gente escolhe mais pela pessoa que está lá proposta do que pelo partido. Assim, qual que é o norte que a gente tem que seguir? É complexo, porque se a gente pensar, nós temos mais de 30 agremiações partidárias no país. A gente não consegue definir linhas ideológicas tão claras que distinguem uma das outras. Então, muitos partidos que são tradicionais, outros partidos que eram tradicionais e perdem sua essência, partidos que traem suas bandeiras ideológicas claras, outros partidos criados simplesmente para fornecer tempo, espaço, televisão para algumas figuras específicas. Então, esse descrédito nos partidos políticos ele é muito presente, embora a nossa legislação estabeleça que você não pode se candidatar de maneira isolada ou avulsa, que acontece talvez em outros países. Para você disputar uma eleição, você precisa participar de um partido político, precisa estar filiado a um partido político. Então, as pessoas podem não só participar no fronte de batalha, que é disputando uma eleição, ou até mesmo num partido político, que seria na escolha de quem vai disputar as eleições, mas também através da cidadania, monitorando o pronunciamento dos deputados, monitorando como que decide um prefeito, como que o presidente da República está tomando uma decisão, como que o governador ele tem a sua aceitação sobre um projeto ou não. As pessoas podem fazer pedidos disso pela lei de acesso à informação, pode pesquisar as contas na internet, pode mandar reclamação, participar de sessões legislativas. Enfim, os recursos estão aí, é questão do interesse do eleitor. Fazer denúncias ao Ministério Público, eventualmente até pessoas que podem entrar na justiça. Então, nós temos inúmeros mecanismos de participação política que não seja exclusivamente eleitoral. É importante que o cidadão seja engajado, participe, porque as decisões tomadas nas esferas públicas influenciarão na sua vida particular, desde a sua
da autorização no comércio na sua esquina, até mesmo a definição de grandes temas, como a sua aposentadoria, ou como que o banco vai fornecer crédito para você. Então, são os temas mais diversos da nossa vida em sociedade, são definidos pela esfera política, e é importante a participação e o acompanhamento, não só no período eleitoral, que este sim é decisivo para definir o voto, mas também antes, sobre quem são as pessoas que vão disputar as eleições, qual é o passado dela, qual é o histórico, o que ela fez de bom ou não para o país, para o Estado, como a pessoa honrou o seu mandato. Ela já foi política? Ela não foi política? O que ela fez antes da política? Ela é política? Como ela votou antes? Ela investigou quando era deputado? Ela votou sobre determinados assuntos? Qual foi a maneira? Então, é importante que as pessoas busquem o passado de quem está postulando um cargo público para saber se a pessoa tem aptidão do ponto de vista técnico, do ponto de vista da sua honra e se pode, e do ponto de vista até mesmo ideológico. E aí, dentre as opções vigentes, você vai ter uma opção que pode não ser a melhor, mas pelo menos aquela que você está mais aproximado ou menos repulsiva àquela que você tem para a sua linha ideológica, daquela sua ideia de como que um país, como que o seu Estado vai ser comandado nos próximos 4 anos. É trabalhoso, mas a gente tem que fazer a lição de casa, né? Sim. Se a gente quer ver mudanças, que nem você comentou, que vão influenciar diariamente aí na nossa vida. Vamos entender, então, um pouquinho das mudanças nas regras eleitorais. Então, como que funcionava antes, assim, essa questão de financiamento das candidaturas, exatamente? Bom, ano após ano, nós sempre temos alguma alteração na legislação. Muito se fala sobre reforma política, reforma eleitoral, mas todo ano tem alguma alteração. Algumas vezes mais robusta, outras vezes mais menos drástica, por assim dizer. Neste último período, para as eleições de 2018, nós tivemos algumas alterações bastante importantes. Você há de se lembrar que em 2016, na última eleição, que foram as eleições municipais, já houve um pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário brasileiro, que diz que as empresas não podem fazer doações para as campanhas eleitorais. Isso aconteceu em 2016 e vai acontecer em 2018 também. Então, como que os partidos políticos, como que os candidatos vão disputar a eleição? Ele precisa fazer um programa eleitoral, ele precisa distribuir material, precisa distribuir panfleto, contratar a equipe de apoio, enfim. Primeira questão foi que o período eleitoral foi reduzido. Então, a eleição de 2018 vai ser de 15 de agosto a 7 de outubro. Então, esse é o período, 7 de outubro é a data das eleições de 2018, anotem aí. Então, 15 de agosto começa a campanha eleitoral na rua, mas antes é período de convenção. Tá bom, mas quem financia isso? Uma parte substancial disso, ela advém de recursos dos partidos políticos, que já tem uma verba específica para isso. O Congresso aprovou um novo fundo especial para financiamento da democracia, vai tirar parte de recursos, quer queira, quer não, de educação, de saúde e outros gastos mais que vão ser revertidos para financiamento de campanhas eleitorais, além da possibilidade de financiamento por pessoas físicas, ou seja, qualquer cidadão, inclusive o próprio político. Nós temos ainda um tema que está em aberto, sendo discutido, sobre a capacidade de autofinanciamento, o político doar para si mesmo. Isso ainda vai ser discutido ao longo de todo 2018, se o político ele pode se financiar integralmente ou ele tem um limite para fazer essa doação. Tá. Porque, por exemplo, se eu quiser doar para algum candidato ou para vários candidatos, eu posso doar, pessoa física, no máximo 10% daquilo que eu ganhei no ano anterior, segundo aquilo que eu informei para a Receita Federal. Então agora tem um limite ali de doação. Esse limite ele já existia, mas agora é cada vez mais, porque poucas pessoas contribuem, as pessoas têm que ficar mais ativas porque ela pode contribuir. Acho que a grande intenção é que mais pessoas físicas façam pequenas contribuições. Quando você tem empresas participando, poucas empresas doam muito dinheiro para alguns candidatos e assim a influência do poder econômico se faz mais presente. A ideia, quando o Supremo Tribunal Federal disse que ia impulsionar, é porque as empresas queriam influenciar negativamente para tentar, enfim, comprar apoios. Benefícios também, exato, né? Que é uma questão
que poderia discutir em outra esfera, uma questão muito mais profunda. Mas a questão é que as pessoas físicas elas podem doar, mas ela tem um limite para fazer de até 10% do que ela ganhar no ano anterior, segundo aquilo que estiver constando na Receita Federal. Se ela for isenta, é o limite de 10% da isenção. Mas é importante sim que as pessoas saibam, procurem, se informem e cuidado para não doar mais, porque se doar mais pode ser multado. Ah, tá bom. E pode ser multado, houve uma alteração agora, a multa vai ser um pouquinho menor, porque se você doava mais do que poderia, você pagaria uma multa de 5 a 10 vezes a mais do que você doou em excesso. Agora, essa multa diminuiu, que é o equivalente a... Se você poderia doar, por exemplo, R$1.000, eu dou 1.200, esses R$200 foi em excesso. Eu vou ser multado em R$200. A Justiça Eleitoral vai fazer essa imposição segundo as informações da Receita Federal. Então, isso é um mecanismo possível, além de outras questões mais, como, por exemplo, o crowdfunding. Isso, você que nos assiste deve saber, crowdfunding, ou na verdade vaquinha eleitoral, é algo que as pessoas, muitos artistas usam para financiar projetos culturais, projetos assistenciais, enfim. Sim. Muito comum você ver aí vários sites brasileiros, internacionais, as pessoas que fazem campanhas de arrecadação de recursos. Isso agora, finalmente, a Justiça Eleitoral, ela admite que as pessoas participem, os candidatos, eles arrecadem recursos eleitorais através da vaquinha eleitoral. Nós temos algumas regras específicas para isso, não é tão simples. Por exemplo, o site ele precisa estar cadastrado na Justiça Eleitoral, as doações elas vão ser identificadas. Não pode doar anonimamente. Não pode doar anonimamente, até porque a Justiça Eleitoral tem que ter controle para saber se não há dinheiro ilícito, porque tem restrições, por exemplo, sindicatos não podem doar para campanhas eleitorais, pessoas jurídicas não podem, estados estrangeiros não podem fazer doação, enfim, nós temos uma série de pessoas que têm restrição para isso. Quando você não identifica o doador, você dá margem a deixar isso aberto. Além de saber, eu tenho que saber quem está doando e se a pessoa pode doar ou não aquele valor exato. Então, você tem que fazer a identificação do eleitor que está fazendo doação, então uma doação anônima. Uma questão muito discutida atualmente, que é a questão das moedas, as moedas digitais, elas não poderão ser utilizadas para doações eleitorais, dos bitcoins, IOTA e demais outras criptomoedas não são admissíveis para doação em campanhas eleitorais. Ela pode ser feita apenas em dinheiro ou depósito bancário, ou até mesmo em cartão de crédito, mas é importante que ela seja identificada. Isso vai ser declarado depois pelo candidato e vai constar aí de maneira a as pessoas terem amplo acesso na prestação de contas do candidato. Só uma questão bastante interessante: os candidatos, na verdade, vão poder arrecadar esses recursos antes da campanha começar. A campanha começa dia 15 de agosto. Sim. Ele se torna candidato a período das convenções, porque para ser candidato eu preciso colocar meu nome à disposição do partido. As convenções acontecem de 20 de julho a 5 de agosto, para a campanha começar dia 15 de agosto. Só que a arrecadação ela pode começar dia 15 de maio. E ele nem candidato ele é pré-candidato. Mas ele pode lançar uma campanha no site, o site ele vai arrecadar recurso, mas não vai repassar, vai ficar paradinho ali. Entendi. Se ele se tornar candidato, ele então vai se inscrever na Justiça Eleitoral, vai comunicar esse site, e aí o site então vai fazer o repasse. Se por acaso der algum problema ele não for candidato, esses recursos repassados através da vaquinha eleitoral serão restituídos devolvidos aos doadores, claro, deduzida a taxa de administração da empresa. Sim. Ainda que, se o eleitor não quiser participar de vaquinha eleitoral, ele pode fazer doação direta para o candidato, até pela internet, até por cartão de crédito. Mas as vaquinhas eleitorais, esses sites de arrecadação, eles são bastante interessantes porque eles acabam tendo um poder de atração e às vezes as pessoas, por facilidade, por estarem acostumadas com aquela ferramenta, possam se sentir atraídas para fazê-lo. Lembrando-se que a primeira campanha do Barack Obama, nos Estados Unidos, teve um altíssimo poder de arrecadação e engajamento com as pessoas, muitas pessoas doando pouco. E é isso que faz uma beleza da democracia, dessa interação. E não que não seja importante a participação de pessoas que têm um grande capital, mas às vezes uma pessoa
que é mais humilde, ela pode fazer uma doação de 10, 15 reais para o seu acho que daí você vê realmente a vontade do povo, né? Não são 3 elegendo, 3 ajudando, né? 3 grandes empresas, por exemplo, ajudando aquele candidato. Você tem uma população envolvida ali para que aquele candidato chegue, né? Eu acho que isso gera um nível de interação, de uma responsabilização ainda maior pelo candidato e das pessoas que eventualmente se enxerguem naquele candidato, uma bandeira ideológica a ser defendida. Eu acho isso altamente recomendável, claro, dentro da sua disponibilidade, mas isso é um mecanismo de participação da cidadania. Então, mais essa ferramenta ela é disponibilizada e essa última reforma política ela permitiu o uso do crowdfunding. Eu acho que isso pode ser alguma coisa a ser trabalhada, mas nós temos que ver como é que isso vai ser recepcionado pela população brasileira. Voltando à tua primeira questão que você fez na abertura do programa, se é que as pessoas estão tão desiludidas assim que elas não querem saber de nada. Isso eu acho muito perigoso. A contribuir, não sei, mas a não querer participar, estar desiludida, né? Eu acho isso muito perigoso, porque depois alguém vai estar lá, alguém vai comandar o nosso país. Você querendo ou não, né? Alguém vai legislar. O seu voto nulo, inclusive, não sei se nós temos mais tempo nesse bloco, mas o voto nulo não tem poder de alterar o resultado das eleições. Depois, a gente vamos entrar então nessa questão do voto nulo, do voto em branco no próximo bloco. Aí já segura também para o pessoal ficar ligadinho, que eu acho que também é algo muito importante para a gente também falar aqui rapidinho para encerrar o primeiro bloco. Mas só lembrando, a gente está aqui falando das novas regras eleitorais, né? Eleições 2018 já estão aí, temos que nos preparar. E para você que está aí acompanhando o nosso programa, dá aquele like na nossa fanpage, curta, compartilhe e também divulgue lá no nosso canal do YouTube. Você também pode assistir o programa na íntegra e outros também assuntos para vocês. Nosso canal do YouTube Análise Direta, nossa fanpage Programa Análise Direta e o contato através do WhatsApp aqui do programa também está aí aberto para vocês esse canal. 011 São Paulo 992247760. Lembrando que se você está em algum outro país, coloque apenas o 05511 aí 992247760. A gente já volta. Olá, o programa Análise Direta recebe o Dr. Luiz Scarpino Júnior, que é advogado especialista em direito eleitoral, porque as eleições já estão aí, né, pessoal? Luiz, a gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da descrença, né, da população em relação ao voto, em relação ao país, à política, e a gente estava falando sobre a questão do voto nulo, do voto em branco, daquele voto que a gente acha que realmente é um voto de protesto. Esse é um protesto válido? Olha, ele é um protesto, ele é uma possibilidade. Tanto que você tem a tecla lá, votar em branco. Você não tem a tecla votar nulo. Votar nulo é você escolher um número de candidato que não existe. Entretanto, decisivamente, tanto o voto nulo quanto o voto branco não alteram, interferem em nada o resultado das eleições. Nós temos uma volta e meia, eu há muitos anos milito nessa área, e sempre tem essa discussão, eu recebo em correntes, olha, se metade dos eleitores votarem nulo, as eleições serão anuladas e você vai poder votar para as urnas e escolher quem você quiser de candidato. Mito, uma grande mentira. O voto nulo, assim como o voto branco, tal qual a abstenção, tem o único motivo, a única possibilidade é de tirar o contingente de pessoas que são os votos válidos das eleições. Então, se nós temos, por exemplo, 100 mil eleitores, 99 mil resolvem anular, branco, ou nem vão disputar a eleição, esses 1.000 votos são 1.000 votos válidos e esses vão escolher os candidatos. Sim. Então, mesmo que haja uma grande mobilização para votar branco ou nulo, que pode ser um protesto, você não se sente identificado, você não quer votar em ninguém, mas saiba que as outras pessoas vão escolher alguém e essa escolha, ela sim vai ser decisiva para saber quem será eleito ou não. Então, esse exemplo que eu estou te dando, um exemplo bastante até puxado, mas de 100 mil votantes, se 99 mil resolverem anular, 1.000 vão se eleger. 100 votos válidos é capaz de escolher
os próximos eleitos, de maneira que o efeito prático do voto nulo ou branco é nenhum. De maneira, então, que a gente tem que fazer esse papel educativo de informar as pessoas, que tem que derrubar esse grande mito dessas correntes que volta e meia nos acometem por aí. E, bem ou mal, algum candidato vai ter que se representar, na minha visão, claro, respeitando aquelas pessoas que estejam descrentes com a política e, eventualmente, por conta do Brasil o voto ser obrigatório ainda, quer dizer, obrigatório para quem tem entre 18 e 60 anos, mas também quem não vota, depois amanhã é só justificar ou paga uma multa que é irrisória também. E de toda sorte, é importante que as pessoas, na minha visão, escolham algum candidato dentro do cartel daqueles existentes ali e busque nele uma identificação, porque o voto branco e nulo não vai mudar o destino do nosso país. Algo que a gente também costuma perguntar aqui no programa, eu acho muito interessante ouvir a visão também de cada pessoa que passa por aqui, e essa questão daquele voto de protesto, mas aquele voto de protesto para o cantor, para a dançarina, para aquelas pessoas que não são realmente envolvidas. Na verdade, até às vezes tem uma empatia, né, para aquele comediante, aquele apresentador. Isso também é um voto que você acaba jogando no lixo? Nós temos que entender o seguinte: o papel de política é um papel sério, não é um papel para... Não é todo mundo que pode exercer. Pode, na verdade, desde que você tenha idade mínima apta para isso. Por exemplo, senador, presidente da República, tem que ter mais de 35 anos. E você tem que estar afiliado a um partido político. E você não pode ter alguma causa negativa de ser parente de algum político já eleito, por exemplo, um parentesco muito próximo, não ter tido condenações anteriores, enfim. Talvez seja um tempo que a gente possa trabalhar. Mas a grande questão é que a gente tem que entender que a política é um local sério. E exatamente não se pode restringir tanto quem pode ser candidato, porque é importante que desde as pessoas menos instruídas até as mais instruídas, possam representar. Então, uma pessoa de uma comunidade, ela pode escolher uma pessoa que não tem um grau de instrução muito elevado, mas ela representativamente fala pelos anseios daquela parcela territorial. Isso é muito importante. Agora, o falso voto de protesto, que é aquele descarregado em pessoas midiáticas, que não tenham conexão com a realidade, que não tenham trabalho efetivo, que não tenham um discurso sério. Nada contra as pessoas da vida pública, da vida artística se candidatarem. Eu acho até... Também, às vezes, querem mudar. Eu acho válido. Nós temos o exemplo do ex-grande jogador de futebol brasileiro, o senador Romário, por exemplo, que tem um mandato ali bastante destacado na sua área, com uma atuação parlamentar coadunada com o seu histórico de atleta, e tantos outros, foi só um exemplo figurativo que eu cito, que levam a sério essa exposição, que buscam a sua exposição midiática para converter em ações concretas na vida política. Agora, o que me parece bastante desrespeitoso são pessoas que se colocam numa disposição com uma mera tentativa de aparição por si só, enfim, sem ter propostas efetivas que vão fazer com que a pessoa tenha sua influência. Eu acho que tem um movimento que eu vejo crescendo, que as pessoas busquem outras pessoas próximas a si, pessoas da sua comunidade, pessoas que falem do seu meio ambiente, que tenham conexão ideológica com alguma bandeira que você siga, ou que seja da tua região geográfica, que quanto mais próximo o eleitor está do político, mais o político se sente não tentado a desviar na sua atuação em votações impopulares ou contrárias aos interesses da população que elegeu. Sim. Porque uma vez eleito, você não é eleito simplesmente por todos, você não governa simplesmente por todos os eleitores, você governa para todas as pessoas. Mas quanto mais próximo o político está do cidadão, mais o cidadão vai exercer a influência para evitar que essa pessoa ela se desplugue e comece a tomar decisões aleatórias ou impopulares. E quer queira, quer não, se nós elegemos e trocamos políticos a cada 4 anos, pelos meios normais, claro que às vezes tem questões eleitorais que acabam acontecendo, ou questões políticas que trocam antes do caminho, mas são saídas fora do padrão. Se nós somos chamados à votação de 4 anos, é importante que no meio do caminho as pessoas acompanhem e cobrem, para não deixar que essa pessoa tenha uma vida isolada e
desconectada com aquilo que a população dele espera. Isso é muito importante, que as pessoas também estejam ativas, estejam participando e ligadas para que não haja essa desconexão que é tão ruim para o país, para o Estado e para as cidades brasileiras. Doutor Luiz, a gente está vendo essa questão das mídias sociais muito fortes, até o que você falou, correntes que chegam, ou a vaquinha virtual, são muitas informações que são jogadas na mídia. Muitas delas também são falsas. Como você consegue driblar aquele fake news na hora de você votar no seu candidato? Porque na hora da eleição, aquele debate, surgem 1000 notícias um contra o outro. Como ter assim uma cara mais limpa essas eleições e que a gente consiga enxergar? Esse é um grande desafio que o Brasil vai experimentar mais fortemente, ainda que nas campanhas eleitorais, nas mídias sociais, não seja uma novidade. Mas essa eleição vai ser uma eleição frontalmente ligada às redes sociais. Tanto que, no item da reforma eleitoral, sem desviar um pouco da tua pergunta, foi a questão da possibilidade de patrocínios pagos nas campanhas eleitorais. Antes isso não era permitido. Então, o anúncio pago pelo político, candidato, poderá ser admitido. Antes não se permitia. A propaganda era simplesmente aquela espontânea, o efeito viral, orgânico, ou seja, que as pessoas compartilhavam ou buscavam a conexão sem qualquer tipo de pagamento ou sem qualquer tipo de correlação financeira para isso. Então, essa é uma questão. Do outro lado, nós temos um movimento muito grande, que é a criação de notícias falsas. Isso não é uma novidade em si. É crime eleitoral, inclusive, você fazer divulgação de fato sabidamente inverídico sobre determinado candidato. Isso é crime eleitoral. Além de responder civilmente, se for o caso, perda do tempo eleitoral para se for candidato, se você, eleitor, dissipa uma informação falsa, você pode ser processado criminalmente por isso. Agora, é um grande desafio. Os Estados Unidos acabou de passar por uma eleição muito, muito dura, com o uso imenso de ferramentas robóticas, de ferramentas que dissipavam notícias falsas e notícias segmentadas. Então, pegavam determinadas pessoas, perfil de pessoas de uma idade, e criavam uma notícia, distorciam a verdade e divulgavam especialmente para aquele contingente de eleitores num determinado estado, determinada raça e posição ideológica para influenciar negativamente. E, pasmem, parece que há mecanismos de financiamento internacional buscando adulterar o resultado das campanhas eleitorais. Então, é um assunto muito, muito sério. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão que vai decidir sobre as regras, na execução das regras eleitorais e vai administrar isso tudo, está muito preocupado. Fizeram um debate em 2017, outras questões mais vão ser discutidas ao longo de todo 2018, mas aqui eu deixo um relato de que em veículos de comunicação confiáveis, como esse que nós falamos, ou os jornais, revistas, essas verdadeiramente que já existem, que têm um jornalismo efetivo, são fontes confiáveis. Mas nós vemos muitas pessoas que criam verdadeiros centrais de notícias para propagar informações falsas, adulteradas, criar climas de pânico, de histeria, ou mesmo de propagar puramente informações falseadas. Essas sim deverão ser combatidas. As próprias redes sociais estão muito atentas ao combate das fake news. E aqui eu faço um relato e um chamamento para que os veículos de comunicação jornalísticos, institucionais e autênticos, aqueles originais, têm esse papel muito grande de participar cada vez mais da internet, e as pessoas que queiram saber mais informações devem buscar esses veículos confiáveis, esses veículos históricos. Sim. Porque nós temos uma grande transição do jornalismo do país e do mundo, que é a questão da transição, da perda do físico e muito mais conexão para a internet. Então, muito se fala qual é o papel do jornalismo em tempos de redes sociais. Eu faço é exatamente esse. É ser a fonte confiável daquelas pessoas que vão poder acessar e poder ler uma informação para saber se existe. Como é que eu sei se aquela denúncia é verdadeira ou não? Busque em veículos oficiais. Com certeza, uma boa rede de televisão, um bom jornal, uma boa revista periódica, ela vai refletir se aquela informação for
for verídica. Se ela for inverídica e se tiver em veículos sem respaldo, certamente se trata de um mecanismo de adulteração e da influência negativa das pessoas, criando falsas verdades que poderão levar a votos enganados dos eleitores. Isso é muito, muito sério, muito nos preocupa aos estudiosos do direito eleitoral e muito preocupa aqueles que vão trabalhar nas eleições, exatamente para que as pessoas sejam cônscias, estejam claras, estejam com todas as informações adequadamente informadas para decidir e não tomar o seu voto com base em sites não confiáveis ou porque alguém me falou alguma coisa que na verdade é mentira. Então, a internet está aí, ela é democrática, mas são poucos os sites e veículos confiáveis. Eu acho que você, leitor, deve sim buscar aquelas redes tradicionais, porque se tem uma coisa muito bombástica, certamente os veículos originais, os veículos tradicionais já terão reverberado muito tempo antes do que algo que só está num blogzinho qualquer que não tem nenhum respaldo. Com todo respeito a quem produz isso, mas as informações essenciais estarão nos grandes veículos de comunicação. É que hoje em dia todo mundo escreve, né? Todo mundo tem essa questão de publicar e acaba realmente difundindo informações que nem sempre são verídicas. Voto impresso. O que a gente tem para falar sobre isso depois de tudo que a gente já passou? Há uma grande desconfiança sobre o sistema das urnas eletrônicas do Brasil. Meu relato, pelas experiências que eu venho acompanhando, o sistema aparentemente é seguro. Eu não posso cravar com certeza absoluta, porque, enfim. Mas, porque o sistema eleitoral não é um sistema conectado na internet, ele é um sistema que ele funciona apenas na máquina, ele tem mecanismos de protocolos de verificação na hora de totalização dos votos. Então, aparentemente, eu me sinto tranquilo na hora de votar nas urnas eleitorais. Não é todo mundo que sente, enfim, muitas pessoas de grande entendimento têm sérias dúvidas sobre isso, de que se um grande site ele é hackeado, por que não seria uma urna eletrônica? Você tem mecanismos rotineiros de verificação, até mesmo os testes que o próprio Tribunal Superior Eleitoral ele faz. Ele convida hackers, convida as universidades para... Ele disponibiliza a urna, não apenas a urna, ele disponibiliza a urna física mesmo e tenta ver se alguém consegue quebrar alguma coisa. O máximo que conseguiram, após o acesso físico à urna e tentativas das mais distintas, é a questão de ordenar a ordem dos votos em determinada urna eletrônica, mas isso sob condições que uma pessoa na sua casa, na sua internet, não conseguiria. Então, a primeira questão eu tenho que ressaltar sobre a aparente confiabilidade do voto eletrônico no país. Por conta da sua desconfiança para saber se ele é ou não confiável, foi aprovada uma alteração na lei eleitoral a inserção da impressão do voto. Só que isso não será plenamente atendido na campanha eleitoral de 2018, por conta do altíssimo custo que isso vai acontecer. O Tribunal Superior Eleitoral ele está lançando uma licitação, se não já está em contratação, para buscar 30 mil urnas eletrônicas que vão imprimir o voto, dentro do total de mais de 500 mil que existe em todo o país. Isso como uma tentativa, primeiro, questão de restrição orçamentária, e segundo, até para verificar como que isso vai ser na hora da votação, porque o sistema do voto eletrônico é muito rápido, você vai lá, digita e acabou. A gente não sabe se vai ter problema, se a impressora amanhã vai enguiçar, enfim. Então, vai ser a primeira eleição com uma tentativa de voto impresso, mas não serão todas as urnas. Você, eleitor, então, que for na sua cabine eleitoral e votar lá e esperar a impressão do seu voto, isso não vai acontecer, tá? Porque você não vai ter um comprovante também do teu voto, não vai ter um espelho. Vai ser impresso e isso vai imprimir alguma coisa, vai jogar numa outra urna, que vai ser uma espécie de um padrão de um controle paralelo em relação à totalização dos votos, mas isso ainda não vai ser plenamente difundido em 2018. Maravilha, vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar sobre candidato ideal para 2018. Não sai daí.
estamos de volta. E aí, vocês estão preparados para as eleições 2018? Qual que é o candidato ideal aí que você tem na sua cabeça? Bom, eu converso aqui com o Dr. Luiz Scarpino Júnior, que é advogado especialista em direito eleitoral. Eu gostaria de saber, na sua visão, na sua experiência, vivência, qual é o candidato ideal, assim? Qual que é o candidato mais bem preparado? O que ele precisa ter para ser um candidato forte? Olha, eu acho que acima de tudo é uma conexão com o cidadão. A pessoa que não tenha uma conexão, não tenha uma ligação, apareça do nada, sem ter nenhum histórico. Claro, muito se fala sobre os novos candidatos, pessoas que nunca participaram de eleições. Eu acho que podem ser opções adequadas para o eleitor, mas você tem que saber o seguinte: o que essa pessoa na vida privada ela fez? Qual é a atitude dela? Qual é a linha de pensamento? O que ela pensa sobre os grandes assuntos que vão interferir no seu dia a dia? Qual é o tratamento dela com eventualmente os seus empregados? Qual é o seu nível de interação com os eleitores? Enfim, a gente tem que tentar tirar talvez a máscara do político para tentar chegar na sua essência. Isso para os novos. E dos antigos tá bom, você é candidato nesse cargo? Qual foram as eleições anteriores que você disputou? Você teve cargos eletivos? Esses cargos eletivos, o que você desempenhou? Quais foram as suas votações? Como que você administrou aquela cidade? Como que você gerenciou quando você foi indicado para um determinado cargo? Você empregou parentes? Quais são as suas bandeiras que você carrega? O que você pensa sobre os grandes assuntos? Então é importante, não que o candidato, que o futuro governador, por exemplo, o deputado federal, tem que conhecer de tudo. Mas é essencial que ele domine os grandes temas e consiga desenvolvê-los de maneira a trazer clareza para que o cidadão se sinta esclarecido e depois possa cobrar daquele eleito a posição que foi prometida na campanha eleitoral. Por exemplo, doutor, tem algum grau de escolaridade ou de instrução que deveria ser ideal para você ocupar esse tipo de cargo? Ou, por exemplo, eu estou pensando aqui naquelas matérias, sociologia, as pessoas que já fizeram algum tipo de política, já são engajadas. Eu quero entender esse preparo, porque uma coisa é quando você é candidato, outra é lá. Sim. Lá, né, você vai ter, quando você está ali em Brasília, você vai ter que se virar com o que você sabe, com assuntos do dia a dia que às vezes não são corriqueiros no seu. Que tipo de preparo, que tipo de base essa pessoa tem que ser para ela não apenas subir ali e ser tirada do cargo, não sei, muito rápido? Bom, primeiro, essa questão não deve acontecer em regimes estáveis. Essa transição que muito acontece no Brasil, ela acaba sendo um mecanismo de desestabilização política. Alguns casos a lei permite, outros casos, sim, todos os casos a lei tem que admitir, mas é importante que as pessoas tenham estabilidade nisso daí. A grande questão que se fala com relação à escolaridade é que a lei não exige. A lei simplesmente exige que você apresente não uma instrução formal acadêmica, mas um nível de escolaridade. Uhum. Você não pode ter candidatos analfabetos. Agora, o que é ideal? O ideal é que a pessoa seja eleita, ou a pessoa se posicione para disputar uma eleição de acordo com a capacidade que ela tem para resolver os temas que forem jogados à sua apreciação. Nós já tivemos doutores que têm altíssimos cargos e pessoas sem um grau de instrução formal. Mas mesmo essas pessoas sem grande grau de instrução formal, muitas delas demonstravam maturidade política e até mesmo de compreensão institucional muito elevados. Então, eu não vou fazer aqui um ataque veemente a quem não tenha instrução formal. Mas o eleitor deve buscar um próximo seu, uma pessoa que se conecte a ele, que tenha preparo, que tenha capacidade de articulação, de não ser enganado, de não ser levado por ondas, que ele tenha posições firmes e que essas posições sejam consistentes. Porque também o discurso às vezes cabe tudo. Sim. Vou fazer 1 milhão de coisas. Espera aí, você tem recursos para isso? Você sabia que para você fazer aquela posição você precisa negociar com o Congresso? Quem é a sua base política para eleger, para conseguir essas alterações? Como você conseguirá a coalizão para essas alterações?
Você está disputando um cargo parlamentar, você sabia que você não pode ordenar a execução de orçamento, você sabia que você não pode ordenar a construção de escolas, você aprova as leis, você no máximo pode indicar uma emenda parlamentar, mas você não executa. Então, o eleitor primeiramente tem que saber qual é o cargo que está sendo disputado, segundo, o que ele vai fazer, e o terceiro, se o que ele promete é adequado com aquilo que a realidade permite. E aí você vai fazer uma análise crítica, tá bom? Qual é o histórico dele? Qual é a vivência daquela pessoa? Qual é a experiência que ela tem em outros cargos? Qual é a sua visão de mundo? Ela tem consistência? Ela tem maturidade? Eu não elegeria para deputado federal uma pessoa que não tem maturidade política, mas possivelmente algumas pessoas entendam que para eleger um vereador vale a pena apostar num líder de bairro que esteja iniciando. Sim. Então, vai depender muito do posicionamento daquilo que o eleitor tem para si como a melhor escolha. Eu acho que, bem ou mal, no final, os políticos refletem o retrato da população. Então, eu faço aqui uma crítica. Se hoje nós sentimos mal representados, possivelmente seja um erro próprio que os eleitores praticaram. Eu acho que o melhor jeito de você consertar isso é votando novamente, trazendo novas escolhas, refletindo sobre a posição que foi tomada. É muito comum, determinadas vezes, você tem uma escolha, você reelege aquele caminho, depois você volta para outra posição, depois você torna a buscar, às vezes, uma visão mais liberal, às vezes um pouquinho mais estatizante, mais progressista, mais conservadora, enfim. Vai depender muito do que a população entende e, muito mais do que isso, aquilo que tem respeito aos direitos fundamentais, às conquistas sociais, às conquistas de estabilidade do ponto de vista, enfim, de tudo aquilo que já está previsto na Constituição, porque não adianta, um discurso às vezes cabe tudo, no papel às vezes cabem muitos discursos, mas consistentemente nós temos que saber que nem tudo aquilo que é falado pode ser aplicado em realidade e o eleitor deve sim se informar sobre a possibilidade, sobre a pertinência daquelas discussões, daqueles assuntos que são tratados. Por exemplo, a relativizar direitos, enfim, isso tudo, existem limites e óbices que nem tudo aquilo que as pessoas querem é possível que seja feito. Nós temos, por exemplo, uma Constituição Federal que permite, que proíbe algumas questões que possam ser antidemocráticas, algumas posições que possam ferir a direitos consolidados há muitos e muitos anos, de maneira, então, que é adequado que haja debates e que as pessoas confiram exatamente a posição para saber se ela é adequada, pertinente, não só do ponto de vista ideológico, mas se ela pode ser concretizada na realidade. Doutor, por essa questão do cidadão não estar tão engajado, ou às vezes está engajado, mas não sabe nem por que causa, por que você acha que não tem uma posição maior do governo de ter uma instrução política desde a escola, como a gente tem que aprender matemática e português como base, para a gente saber fazer uma compra no mercado, poder escrever e falar direito, por que não tem essa preocupação em formar cidadãos que entendam de política? Isso durante muito tempo, uma pergunta muito pertinente, muito tempo foi a não educação é sinônimo de alienação. Então, quanto menos as pessoas sabem os seus direitos, menos elas os exercem. Quanto menos as pessoas têm conhecimento e um olhar crítico, mais facilmente manipuláveis elas são. Então, a ferramenta e a salvação do Brasil, do país como um todo, se dá na educação das pessoas, educação formal, e também a possibilidade das pessoas formarem a consciência por si só. Então, a partir do momento que a pessoa não passa por necessidades, ela não é facilmente enganada quando lhe é ofertado alguma coisa como se fosse extraordinária. Se eu sei que eu tenho direito à saúde de graça, porque esse é o sistema que constitucionalmente nos é permitido, não vou aceitar a ameaça de alguém falar que isso vai ser extirpado, porque isso não é possível que seja feito. Enfim, então é importante, quanto mais as pessoas busquem se informar, sejam instruídas, tenham acesso à educação, tanto a formal quanto aquela construída ao longo do caminho,
com um olhar crítico, participe de debates, escute visões ideológicas. Nós fomos criados para não discutir política, né? Exato. Política não se discute, cada um tem a sua visão. Fé é uma questão de identidade pessoal. Algumas questões relacionadas à sexualidade também comporta alguma compreensão. Agora, política, ela é um jogo de debate. Às vezes as pessoas não discutem porque as posições estão muito inflamadas. Porque as pessoas às vezes defendem bandeiras sem nem saber o que elas estão defendendo. Trazem posições como se direita fosse, quando na verdade ela é de esquerda, confunde história, confunde os acontecimentos reais, de maneira que a política deve ser sim discutida, e um fenômeno muito presente das próprias mídias sociais é a questão da crescente alienação eleitoral. Eu me relaciono com pessoas que pensam igual a mim, e tendo a achar que aquele pensamento igual ao meu é o correto, porque todo mundo fala aquilo. Busque se relacionar e conversar com pessoas que pensem diferente. Mas tenha abertura de visão para entender a posição do outro, até para você consolidar a sua posição. Esse debate, essa dialética, ela só é permitido, claro, quando você tem um nível de instrução para permitir construir argumentos sólidos, não argumentos emocionais, não juízos de pré-compreensões ou de preconceitos. É importante, então, que quanto mais a gente discuta a política, mais ela faça parte do nosso cotidiano, mais eu possa, talvez até mesmo consolidar a minha posição política, ideológica, sim, quando eu escuto o outro. Ou às vezes o outro me traz um questionamento que é pertinente, eu tenho que reavaliar a minha posição, não para deixar de votar ou escolher um determinado candidato, mas de criticar aquele meu candidato ou aquele meu político, para que ele ajuste o seu discurso ou a sua posição ideológica daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Então eu acho que se tivesse que dar uma contribuição a essa questão, é de que as pessoas participem sim e busquem se relacionar com pessoas que não sejam iguais a você. Busque entender e acender essas questões. Os debates políticos não têm que ser debates de paixão. A paixão você vai desempenhar em outras áreas, na área artística, na área cultural, na tua área afetiva. Eu acho que política é lugar de razão. Quanto mais a gente votar com paixão, mais escolhas intempestivas poderão ser tomadas. Então, nós temos que decidir o seguinte: será que eu votando naquela pessoa, eu escolheria aquela pessoa para ser a síndica do meu prédio? Por que eu vou votar nela? Eu colocaria essa pessoa para representar os meus... Eu entregaria um cheque em branco para essa pessoa administrar a minha conta bancária? Por que então eu vou deixar que a pessoa administre os meus impostos? Então, esse debate tem que ser um debate centrado na racionalidade, na educação, na instrução, no acesso a boas fontes de conhecimento, de próprio, nas notícias mesmo, para que então o eleitor ele tome a sua posição de maneira consciente, livre. E é exatamente este o mecanismo que a justiça ela tem que contribuir. A justiça eleitoral tem que contribuir muito pouco. Ela tem que buscar que o eleitor tome a decisão de maneira livre e democrática, sem influência do poder econômico, sem alienação, enfim. É isso que se espera que aconteça e impere nas eleições de 2018. A gente não podia finalizar de uma maneira melhor depois das suas palavras, doutor. Obrigado. Quero agradecer por ter aceitado o nosso convite de participar aqui no programa Análise Direta. Como que a gente faz para te achar nas redes sociais, no Instagram? Quais são os seus contatos aí? Olha, se você quiser seguir aí as minhas entrevistas, participações, textos, procure na fanpage, no Facebook, @Luiz Scarpino. Então você curte lá a minha página e você vai ter então acesso às entrevistas, a alguns textos escritos que eu trago sobre isso, enfim, a participação sobre essas questões eleitorais e de política que a gente discute por aí. Mas eu agradeço demais o convite e a oportunidade que tem de esclarecer esses fatos que são bastante relevantes e são muito importantes para o nosso dia a dia. Eu espero que você volte, porque, olha, faltou muito assunto ainda para a gente debater aqui. Muito obrigado pelo convite.
Pessoal, falamos um pouquinho aqui de eleições 2018, vamos nos concentrar e nos focar para transformar esse país num país melhor, né? Recebi aqui o Dr. Luiz Scarpino, júnior advogado especialista em direito eleitoral, e para você que gostou dessa entrevista, vai lá na nossa fanpage, curta, compartilhe, programa Análise Direta, lá no canal do YouTube você tem acesso a todo o nosso conteúdo, Análise Direta, e aqui através também do celular, do WhatsApp, você pode entrar em contato conosco, 011 São Paulo 992247760. Escreva pra gente, coloque aí suas opiniões, mande suas dúvidas, o que você gostaria de ouvir aqui, que assunto que você quer ver sendo debatido aqui na Análise Direta. Lembrando que se você estiver em outros países, coloque o 05511 antes do telefone celular, tá? Hoje a gente fica por aqui, vejo vocês no próximo programa. Beijo!